Monark tem o mesmo arquétipo comunicativo de Che Guevara. Assista esse vídeo que você vai entender por quê. Fala aí pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e hoje, nessa análise de estilos comunicativos, nós vamos descobrir qual é o arquétipo comunicativo do Monark. E eu já adianto para vocês que o arquétipo comunicativo do Monark é o mesmo do Che Guevara. E talvez seja o mesmo arquétipo comunicativo seu que está vendo aqui esse vídeo. Assiste até o fim que você vai entender. Estamos então iniciando o quadro de análise de estilos comunicativos, onde, analisando a forma que uma pessoa se comunica publicamente, nós conseguimos observar os componentes de sua comunicação e, sabendo isso, nós podemos saber o estilo e também o arquétipo comunicativo daquela pessoa. O arquétipo não é a personalidade, mas sim a forma como aquela pessoa se comunica, como ela é interpretada e quais as preferências dela quando vai se comunicar. Essas e outras nuances a gente descobre analisando o estilo comunicativo e o arquétipo comunicativo de alguém. E para estrear essa série, nosso primeiro analisado, Monark. Sim, o youtuber, podcaster e figura polêmica Monark, criador ali, um dos criadores do Flow Podcast. Dono de opiniões fortemente polêmicas, já tendo inclusive sido cancelado e até mesmo banido das suas redes sociais pelo próprio STF aqui no Brasil, Monark é sem dúvidas uma figura muito falada, muito comentada, tanto positivamente quanto negativamente, nos últimos anos aqui na internet brasileira. Ele foi fundador do Flow Podcast e até o momento que eu gravo esse vídeo, o Monark é host do seu podcast solo chamado Monark Talks. Mas a pergunta que não quer calar: qual é o estilo comunicativo do Monark? Por que o estilo dele é o mesmo, por exemplo, do Che Guevara? Vem comigo nessa análise. Primeiramente, precisamos entender quais componentes formam o estilo comunicativo do Monark. Da gente descobrir qual é o estilo dele, nós vamos pegar esses dados e classificar ele em um dos 12 arquétipos comunicativos. E para começar a achar os componentes do estilo, a base de toda a comunicação é o seu núcleo comunicativo. Seguindo a metodologia de análise de estilos comunicativos proposta por Robert Kitian, o núcleo de nosso estilo comunicativo é composto pela relação entre as nossas duas preferências comunicativas: interpessoal e intrapessoal. E fica bem fácil presumir que o núcleo comunicativo do Monark é um interpessoal em nível superdominante, ou seja, interpessoal, mais voltado para fora, para expressar as suas ideias, debater as suas ideias, e não para autorreflexão, para autoanálise, para autoavaliação, como seria o caso de uma pessoa com um núcleo intrapessoal. Pelo menos é isso que podemos dizer com base no material disponível nas redes sociais nos últimos anos, onde vemos Monark sempre sendo bem comunicativo e fazendo questão de falar o que pensa em vez de guardar para si. Ainda segundo a metodologia de estilos comunicativos, pessoas com forte presença do componente interpessoal em seu núcleo comunicativo apresentam os seguintes traços em sua comunicação. São pessoas que geralmente pensam em voz alta em vez de refletir, preferem conversar em vez de guardar um pensamento ou uma opinião. Inclusive, muitas vezes eles se sentem mal se não falarem o que pensam. São pessoas também que falam antes de pensar e às vezes acabam se prejudicando por isso. E principalmente são pessoas que desenham as suas ideias junto com outras pessoas, conversando como se fosse uma troca argumentativa, em vez de já chegarem com uma opinião pronta. Em vários momentos podemos ver que o Monark fala de forma impulsiva, deixando claro que ele não refletiu muito antes de falar o que falou. Quit. Mais de um milhão milionário? Sim. Então, Em reais. nesse sentido, eu tô. Sempre fica claro também que o Monark gosta de ouvir os outros lados da moeda, ou seja, ele realmente gosta de desenhar sua linha argumentativa conversando com outras pessoas e ouvindo o que os outros têm a dizer, mesmo que não concordem muito com ele. Então, não há argumento, do ponto de vista social, que sustente a pessoa não tomar vacina. O que eles estão propondo, e o que eu não acho certo, na minha opinião, é você impossibilitar o cara que não tomou de vacina de ter uma vida. Tipo, ele não pode ir pra escola. Segundo o Robert Kitian, quem tem o componente interpessoal mais forte presente na sua comunicação, geralmente é alguém que sente um genuíno interesse pelo que os outros têm a dizer. É aquela pessoa que presta mesmo atenção nas ideias alheias e realmente guarda as ideias dos outros, depois de ter conversado com eles.
Um forte exemplo disso é a situação que ocorreu quando o Monark conversou no Monark Talks com o Thiago Braga do Brasão de Armas. Em dado momento, eles acabaram conversando sobre os espartanos. Dá pra ver que o Monark fica muito interessado no que o Thiago Braga tá falando, articula as ideias com o Thiago Braga, absorve as ideias dele, e em outro episódio, em outro momento depois desse episódio do Thiago Braga, Monark conversando com outro convidado acaba entrando no mesmo assunto, eles acabam falando ali dos 300, de Esparta, enfim. E na hora o Monark lembra do que o Thiago Braga falou pra ele naquele outro podcast, naquele outro episódio. E vamos ter que entrar com tudo. Entendi. É que, bom, o Thiago que eu recebi, que é o do Brasão das Armas, ele falou que os espartanos, eles eram muito sujos. Evidenciando que ele de fato prestou muito atenção na conversa e nas ideias apresentadas pelo Thiago Braga quando eles gravaram um episódio juntos. Bom, então entendendo que o núcleo comunicativo do Monark é composto principalmente pelo componente interpessoal, chegamos à seguinte questão: quais outros componentes estão ao redor do núcleo comunicativo do Monark? Ou seja, quais outros componentes ele apresenta alguns traços mais fortes quando se comunica? O primeiro deles é o componente sinestético, que é associado à emoção, à sensação, falar sobre aquilo que você se emociona, ter diversos sentimentos e emoções sobre os seus pontos de vista, em vez de ter apenas dados, fatos e argumentos. Inclusive, isso fica bem evidente naquela treta do Monark com a Prioli, quando ele tem a opinião dele fortemente carregada de emoções e sentimentos, evidenciando ali um componente sinestético claro, e a Prioli, quando vai se comunicar, pede os dados e os fatos dos argumentos do Monark, evidenciando que um componente forte na comunicação dela é o componente lógico. Mas isso fica pro episódio da Prioli. Vamos voltar aqui pro Monark. O componente sinestético também se mostra na comunicação de Monark, pois esse componente está fortemente associado ao comportamento não verbal. Pessoas que apresentam esse componente geralmente utilizam muito a linguagem gestual, vocal e até facial para transmitir as suas ideias e também transmitir as emoções do que elas sentem sobre aquilo que estão falando. Geralmente pessoas com o componente sinestético mais forte se envolvem muito com aquilo que gostam de forma visceral e fortemente emocional. Inclusive, essa é a principal forma para eles memorizarem, entenderem e até mesmo aprenderem de verdade sobre determinado assunto. E isso fica perceptível pela forma altamente emotiva e muitas vezes acalorada com que falam e defendem seus pontos de vista. Um outro traço forte na comunicação sinestética é que pessoas assim preferem demonstrar em vez de apenas falar sobre uma situação. Então, frequentemente, elas usam gestos, fazem encenações, verbalizam, vocalizam, tal, fazem barulho, tudo isso apenas para ilustrar aquilo que elas estão falando. E isso é muito comum na forma do Monark se comunicar. Diversas vezes ele faz gestos ilustradores, vocaliza um som, um barulho, como se ele estivesse realmente encenando, né? Fazendo ali a cena daquilo que ele tá querendo dizer, daquilo que ele tá querendo argumentar. Já colocaram a metralhadora nos robôs lá, cara. Já é nos dogs, nos spot, né? É, tá foda. Da próxima guerra, se rolar uma guerra assim entre grandes potências, eles vão mandar humano pra morrer? Humano que consegue... O que o humano faz que um robô com uma metralhadora no cangote não faz? E claro que na comunicação do Monark é muito comum também ver ele defendendo seus pontos de vista de forma acalorada, muitas vezes demonstrando alterações emocionais intensas, que evidenciam seu envolvimento visceral e não meramente racional com as coisas que ele defende e argumenta. Tá se identificando com esse estilo comunicativo? Viu algo aqui no vídeo que lembra muito a forma como você se comunica? Então, para continuar o vídeo e saber mais sobre isso, você precisa primeiro se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que você acha que tenham esse mesmo estilo comunicativo, beleza? Vamos continuar para análise então. Um outro componente forte na comunicação do Monark é o componente visual espacial, que geralmente é perceptível em pessoas que, enquanto se comunicam, são capazes de visualizar na mente cenas ou imagens daquilo que elas estão falando. Pessoas com componente visual espacial geralmente pensam em imagens ou cenas enquanto explicam algo e têm muito mais facilidade para entender as coisas se visualizarem elas acontecendo do que se ouvirem ou apenas lerem sobre o assunto. Outro aspecto é que pessoas com esse componente geralmente se comunicam contando histórias ou até mesmo metáforas para passar o seu ponto de vista. E isso é algo que o Monark faz muito. Frequentemente ele conta uma história, um relato, onde é possível entender que ele está visualizando essa cena na cabeça dele
enquanto argumenta os seus pontos de vista sobre ela. Ele faz isso várias e várias vezes. Você recorta a terra em volta do prédio, assim, lá fundo. Aí você pega um guindaste muito louco, retira a terra do bagulho junto com ele construído, tá ligado? Igual Super-Homem. Muito exato. Bom, muito bom. E a gente muda de posição, enche de terra lá de novo e fala, tá... Por fim, outro forte aspecto do componente visual é que pessoas assim geralmente têm uma grande facilidade em visualizar cenas, imagens daquilo que elas estão pensando, mas muitas vezes apresentam grande dificuldade quando vão relatar ou descrever isso em palavras, quando vão escrever, falar ou digitar sobre isso. E novamente, esse é outro aspecto que vemos muito na comunicação do Monark. Mas essa conversa não poderia estar acontecendo sem os nossos patrocinadores, que são a Twitch. Se você tem problema no seu jogo online, tá com problema de conexão lag... Cara, Twitch... Caralho, mano. Que? Agora eu buguei. Eu Twitch e expliquei esse lag. Não usem drogas, criança. Conclusão, então, sobre o estilo comunicativo do Monark. Resumidamente, o estilo comunicativo de Monark tem um núcleo dominante do componente interpessoal, o que significa que ele tem um direcionamento para se expressar para fora, verbalizar e debater, realmente colocar os seus pensamentos para fora da cabeça. Por meio do seu componente sinestésico, entendemos que ele é alguém que processa e se expressa de forma majoritariamente emotiva e até mesmo muito corporal, e podemos dizer também que por conta do componente visual espacial, presente em seus discursos, ele verbaliza visualizando e contando histórias daquilo que ele está visualizando em sua mente para gerar o sentido que quer passar. E esse é o estilo comunicativo do Monark. Agora, em qual dos 12 arquétipos comunicativos a gente pode classificar o estilo do Monark? Com base na metodologia arquetípica de Jung e de Carol Pearson, mas aqui nesse quadro voltado para a comunicação, nós podemos classificar o Monark no arquétipo comunicativo conhecido como revolucionário. E eu vou explicar ele agora. Lembrando, o arquétipo comunicativo não é uma descrição direta da personalidade de alguém, mas sim um modelo que explica como a comunicação daquele indivíduo é interpretada pela maioria das pessoas e quais as preferências desse indivíduo ao se comunicar. Claro que analisando o arquétipo comunicativo de alguém podemos ter insights sobre seus gostos e suas formas de perceber o mundo, mas não é possível decifrar a personalidade de alguém apenas sabendo em qual arquétipo comunicativo aquela pessoa se enquadra. Dito isso, vamos seguir para a explicação. O arquétipo comunicativo chamado de revolucionário, o qual o Monark se enquadra, está associado a indivíduos que com frequência comunicam ideias geralmente associadas a mudanças radicais ou necessidade de mudanças, e também a indivíduos que costumam pensar diferente do convencional e gostam de desafiar o padrão de pensamento, ou o status quo, e motivar os outros a pensar de forma diferente. Os revolucionários geralmente são vistos falando enfaticamente sobre como um sistema precisa mudar, reforçando os problemas do modelo atual desse sistema e até mesmo demonstrando várias alterações emocionais intensas quando apresentam seus pontos de vista radicais sobre alguma coisa. Dificilmente vemos alguém desse arquétipo comunicativo falando de forma tranquila ou não emotiva sobre as suas ideias. Normalmente é o extremo oposto, eles comunicam de forma muito intensa e com muita emoção sobre aquilo que defendem e acreditam. E para complementar, digo que o Monark se encaixa no subtipo desse arquétipo conhecido como o rebelde. Então o arquétipo comunicativo dele seria revolucionário / rebelde. O rebelde é aquele que pensa e apresenta as suas ideias fora dos limites daquilo que é comum ou socialmente aceitável, e também é aquele que age ou faz determinadas ações, muitas vezes arriscadas demais, em prol de defender os seus pontos de vista, na maioria das vezes sem esperar que os outros concordem com ele. Nesse vídeo vemos Monark defendendo seu ponto de vista e apresentando ele de forma extrema e radical quando afirma que estamos vivendo uma ditadura. E tem gente sendo presa por protestar, porra! Tem gente recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Vemos que ele se altera emocionalmente de forma intensa enquanto fala sobre seus pontos de vista. Também vemos quando ele diz várias vezes: acorda, cara! Acorda, galera! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Ou seja, vemos que em sua mensagem passa uma ideia de urgência e de que outras pessoas devem mudar de pensamento e provavelmente pensar igual a ele. Já num outro vídeo, num outro episódio do Monark Talks, ele
ele entra em discordância com o que é falado por Arthur Duval, o Mamãe Falei, e ali ele demonstra uma alteração emocional intensa, juntamente com uma opinião radicalmente contrária ao que Arthur está dizendo. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com Sim. isso? Então você é um ditador, cara. Não. O que novamente são aspectos do arquétipo comunicativo de revolucionário rebelde. Teve também o famigerado episódio do Monark e as falas sobre o nazismo. Monark nessa situação apresentou uma opinião sobre liberdade, vamos dizer assim, e utilizou um exemplo totalmente fora do convencional e com certeza nem um pouco aceitável socialmente quando falou sobre o nazismo. Segundo a perspectiva do Monark, ele teria utilizado o conceito de alguém poder pensar a favor do nazismo para justificar a ideia de liberdade que Monark defende. Isso pode ser visto como critério desse arquétipo, descrito como tomar atitudes e ações arriscadas em suas falas para defender a percepção dele da realidade. Ainda para defender essa sua visão de liberdade, Monark já disse e argumentou de forma enfática, sempre reforçando o quanto o atual sistema precisa mudar para que tenhamos liberdade de fato. E o simples fato dele argumentar isso de forma recorrente e enfática, sempre dizendo sobre mudança, sempre dando uma opinião bem mais radical, mesmo quando muitas das pessoas que gravaram com ele no passado passaram a discordar dele. Em mortes de pessoas. Será que é realmente o limite aí? Será que é? Será que a gente... Porque se você fala que alguém não pode falar que é racista, você tá literalmente acabando com a liberdade de expressão do cara. E até mesmo algumas pessoas do seu público também passaram a discordar dele. Tudo isso realça os aspectos de tomar atitudes arriscadas em prol de defender o seu ponto de vista sem esperar que os outros concordem com você, do arquétipo comunicativo revolucionário rebelde. Dito isso, então, entendemos o estilo comunicativo do Monark e o seu arquétipo comunicativo. E só para deixar claro, segundo a própria Carol S. Pearson, quando ela vai falar sobre o arquétipo comunicativo do revolucionário, ela deixa claro que provavelmente Che Guevara teria ali esse arquétipo comunicativo. Por isso que a gente fez a brincadeira no começo, falando que o Monark tem o mesmo arquétipo comunicativo do Che Guevara, o revolucionário rebelde. Tenho duas perguntas para você. Primeira, se identificou com esse arquétipo? Será que o seu arquétipo comunicativo é parecido com o Monark em algum aspecto? Será que você tem componentes visuais, espaciais ou até mesmo sinestésicos da sua comunicação? Escreve aqui para mim quais componentes você identificou na sua comunicação nesse vídeo. E a segunda pergunta, qual outro famoso, influencer, celebridade, ator, sei lá, youtuber, você gostaria de ver analisado aqui no quadro de análise de estilos e arquétipos comunicativos? Comenta aqui que eu trago para vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que precisam receber essa mensagem. Vou ficando por aqui, forte abraço e até mais!